Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e hoje estou aqui para compartilhar com você mais um momento sobre essas leituras, no devocional de Oswald Chambers, do devocional Tudo para Ele. Hoje é terça-feira, dia 1º de abril. E é um prazer estar compartilhando com você. Eu também sou um amigo de Jesus, faço parte do Instituto Jesus Cristo. Eu estou aqui em São Paulo, capital. Vamos lá, a leitura de hoje, ele tem por título, Ajudador ou insensível para com os outros. Ajudador ou insensível para com os outros? Ele coloca aqui parte de dois textos para nossa referência aqui do devocional. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 27 e o versículo 34, que diz assim: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então diz que o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E o versículo 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui o texto diz que Jesus intercede por nós. Então, o 27 diz que o Espírito Santo intercede por nós, e no 34 que Jesus intercede por nós. Bom, o texto aqui do devocional hoje ele diz o seguinte: será que precisamos de mais argumentos além destes para nos tornarmos intercessores? Qual o argumento? Que Cristo vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. E o Espírito Santo intercede pelos santos? São esses dois argumentos. E será que estamos vivendo um tipo de relacionamento com os outros em que nos dedicamos à obra da intercessão como resultado de sermos filhos de Deus instruídos pelo Espírito Santo? Deveríamos dar uma olhada em nossas circunstâncias atuais. Será que as crises que nos afetam ou atingem a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso país ou em qualquer lugar parecem estar nos oprimindo? Estamos sendo afastados da presença de Deus e deixados sem tempo para adoração? Se sim, devemos colocar um ponto final nessas perturbações e buscar um relacionamento vivo com Deus, de modo que a nossa própria convivência com as outras pessoas seja mantida pela obra de intercessão em que Deus realiza os seus milagres. Cuidado ao tentar se antecipar a Deus com seus próprios desejos, a fim de fazer a vontade dele. Corremos à frente dele em 1001 atividades e acabamos tão sobrecarregados com as pessoas e os problemas que deixamos de adorá-lo e falhamos na intercessão. Se formos tomados pelos fardos e pela pressão decorrente nos momentos em que não estivermos em atitude de adoração, isso só produzirá dureza em relação ao Senhor e desespero em nossa própria alma. Deus continuamente nos coloca em contato com as pessoas que não temos interesse de conhecer. Assim, a menos que estejamos adorando ao Senhor, a tendência natural é agir de modo insensível com essas pessoas. Nós lhes damos um versículo rápido das Escrituras, como se as cutucássemos com uma lança ou deixamos com algumas palavras apressadas de conselho, sem o menor carinho fraternal, e seguimos afobados. Um cristão insensível deve ser uma terrível tristeza para o Senhor. Um cristão insensível deve ser uma terrível tristeza para o Senhor. Será que a nossa vida está no lugar apropriado para que possamos participar com o nosso Senhor e com o Espírito Santo do ministério de intercessão? É muito sério isso que Oswald Chambers nos alerta aqui nesse devocional. Ele começa colocando que o Espírito Santo tem um ministério de intercessão por nós. Também coloca que Jesus tem um ministério de intercessão por nós. Então, se nós queremos realmente que as nossas orações, que a nossa vida diante do Senhor, ela seja guiada pela mente do Espírito, pela mente de Cristo, então em nós vai ter que estar presente também esse mesmo sentimento de intercessão, esse mesmo viver de intercessão, como Cristo e o Espírito Santo intercedem por nós. Se a gente para pensar aqui, que o texto diz que Jesus vive, lá em Hebreus, o texto que ele cita aqui no começo, que o Espírito Santo, que Jesus vive para interceder por nós. Gente, que exemplo,
para que nós olhemos para as pessoas e que nós queiramos interceder por elas, queiramos saber o que Deus, no coração dele, ele quer fazer na vida das pessoas com as quais nos encontramos. Então realmente estar com o coração voltado para o Senhor, voltado para Cristo que habita lá dentro de você, para que você não seja apenas alguém que está servindo o Senhor só fazendo atividades, mas que você esteja servindo o Senhor ouvindo a voz de Jesus e ouvindo o que o Senhor quer que você faça, né, em relação às pessoas. Né? Aquele devocional Fluir do pastor Carlos Macorde é bem interessante, né, quando fala do ouvir e depois quando fala da intercessão. Né? O momento que a gente vai ouvir o Senhor e depois vai ter também, logo mais, um dos pontos é a intercessão, quando nós vamos orar e interceder por alguém. Mas nesse momento a gente tem que já ter ouvido o Senhor para sabermos o que o Senhor quer fazer em relação a essas pessoas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida para essa obra tão linda, que é de sermos intercessores juntamente com Jesus e com Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a pensarmos, refletirmos nisso, guardarmos isso no coração e vivermos uma vida que seja guiado pela mente do Teu Espírito Santo, pela mente de Cristo, para que sejamos intercessores como Jesus. Obrigado, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Está aí o convite, né? Participe das redes sociais, né? Divulgue esses vídeos, esses devocionais. Né? Os links estão todos na descrição e dos canais do Ministério Permanecer. Deus te abençoe e amanhã nós continuamos.